Grande vitória do Grêmio, essa é a verdade, grande vitória do Grêmio. Ah, mas o Grêmio teve problemas, é óbvio, e nós vamos aqui falar sobre eles também. Mas acima de tudo, a importância do resultado, dos 3 pontos somados. Não importava muito o desempenho. O Grêmio foi muito mal no Clássico Grenal, o Grêmio começou perdendo o Campeonato Brasileiro no jogo fora de casa contra o Fluminense e precisava de uma resposta. Podia ser jogando mal, e não foi jogando mal. O Grêmio teve várias virtudes no jogo. Eu diria muito mais virtudes do que defeitos, embora a gente sim precise se preocupar com os defeitos para que as correções sejam feitas. O Grêmio precisava ganhar um jogo difícil e ganhou esse jogo difícil, porque o Botafogo tem muita qualidade, tem vários jogadores de qualidade. É um time mais intenso, um time mais dinâmico, muito bem treinado, inclusive, e o Grêmio ganhou. O Grêmio perdeu no primeiro tempo, é verdade, 2-1, mas patrolou o Botafogo na segunda etapa, pegando só o resultado do segundo tempo, chegou a ficar 4-0, depois o Botafogo descontou, né? E no conjunto da obra, o 5-3. Uma verdadeira goleada, um jogo de muitos gols, que mostrou mais uma vez um ataque extremamente eficiente do Grêmio e uma defesa preocupante. Mas eu não vou generalizar os elogios ao ataque e também não vou generalizar as críticas à defesa. Nós precisamos pontuar e individualizar. Mesmo que de forma correta, o técnico Luiz Castro não tenha feito isso na entrevista coletiva de forma correta, porque ele não pode expor um jogador numa entrevista. A cobrança precisa ser interna. Mas eu vou começar pelos pontos positivos. Nós temos, sem dúvida alguma, o melhor centroavante do futebol brasileiro na atualidade. O que o Carlos Vinícius está fazendo é de outro patamar. Mais uma vez, ele marcou 3 gols na mesma partida. E de novo, contra um time qualificado como o do Botafogo. O Carlos Vinícius é artilheiro nato. É impressionante a facilidade que ele tem de colocar a bola na rede. Mas não só pelo poder de finalização, seja com os pés ou com a cabeça, mas porque ele se posiciona muito bem. Porque ele ataca a bola, porque ele tem uma leitura de espaço que é rara no futebol brasileiro. O Carlos Vinícius é muito bom jogador. Um jogador que, por exemplo, a seleção brasileira não tem. Deveria ser convocado para a seleção brasileira. E sabe por que não é? Porque joga no futebol brasileiro. Ou talvez até fosse jogando no futebol brasileiro, mas lá no centro do país, onde a mídia fica em cima. Aqui no Grêmio eles não olham tanto. Perde a seleção brasileira. Um grande centroavante. Se ele, nesse momento, fosse vendido pelo Grêmio, vou bater na madeira aqui, desembarcasse lá em Portugal, sei lá, até na Holanda que fosse, já seria convocado na hora. Poderia ser um clube pequeno aí do futebol inglês, na hora e não convocar. Como ele tá aqui no Brasil, no Grêmio não lembram dele. Baita centroavante, diferenciado, fez totalmente a diferença a favor do Grêmio. Mas a vitória se construiu também por outros pontos que a gente precisa colocar. Por que o Pavon foi titular? Não dá. O Pavon e o Edenilson, já vou colocar nessa embalagem, eles até são úteis e serão importantes em alguns momentos para o Grêmio durante a temporada, mas jamais como titulares. Eles são bons jogadores de grupo. Eles auxiliam entrando no segundo tempo, como fez o Pavon no jogo contra o Fluminense no Rio de Janeiro. Mas não podem ser titulares. O Edenilson entrou e entrou bem, muito bem, inclusive. Deu um gol para o André Henrique, que desperdiçou. Aliás, há muita diferença entre Carlos Vinícius e André Henrique. E é por isso que o Grêmio não descarta contratar um centroavante, caso tenha uma oportunidade de mercado. Um cara que seja mais de área, que seja mais goleador. E claro, precisa que o Bright White não permaneça, conforme eu expliquei no vídeo anterior aqui do canal. E quero colocar para vocês o seguinte: o Amuso entrou muito bem. O Amuso foi muito mal contra o Juventude, uma outra partida ele já não havia jogado tão bem, eu cheguei a destacar isso em um vídeo recente aqui do canal. Mas o Amuso, ele é, mesmo não jogando tão bem, muito melhor do que o Pavon. Em hipótese alguma, o Amuso pode ser reserva do Pavon. Se fosse o enamorado, o Amuso foi mal nos últimos jogos, vamos dar uma oportunidade para o enamorado. Até se entende. Mas o Pavon não. Não dá. O Pavon não dá. O meio-campo do Grêmio, o Noriega achei que foi bem posicionado, protegendo. O Arthur não é o mesmo Arthur, isso de alguma forma me preocupa. Mas também é bom não depender só do Arthur.
Achei o Monsalve um pouco apagado, mas lamento e muito ele ter sentido e a necessidade de ter saído, porque é um jogador que tem qualidade e que merece uma sequência, mas mesmo que esse meio-campo tenha qualidade, é um meio-campo lento. E você não pode formar um meio-campo lento. Pelo menos um jogador, o ideal que dois, mas pelo menos um jogador precisa ter intensidade, uma certa velocidade. E é por isso que o Grêmio está trazendo dois jogadores e a gente vai falar na sequência também sobre eles. O TT não fez uma grande partida, mas fez o gol. E quero ir para o sistema defensivo, que é a nossa grande preocupação. Até achei que o João Pedro foi bem, tá? Achei que o João Pedro fez um bom jogo. Vinha mal, mas achei que foi bem. Não achei que os gols tenham passado pelo Everton, diferente do Grenal, que ele falhou 2 vezes. Mas a nossa dupla de zaga, chegamos a ela. A nossa dupla de zaga foi muito mal. Principalmente o Balbuena. A atuação do Balbuena foi constrangedora. E aqui eu faço um alerta. O nosso treinador chegou pedindo um zagueiro rápido pelo lado direito. Queria inclusive uma contratação. O Grêmio disse, não, calma. O Noriega jogou bem ano passado, o Gustavo Martins é rápido, vamos com o que nós temos aqui. Pois ele rasgou a convicção dos zagueiros rápidos, deixou o Gustavo Martins no banco e escalou o Balbuena. O Balbuena foi constrangedor pela falta de velocidade. E o nosso zagueiro Wagner Leonardo tem se apresentado um zagueiro fofinho. Não pode. Tem que ter mais pegada. Não pode ser facilmente driblado pelo Arthur Cabral, que é um centroavante fortinho, né? Para não dizer outra coisa. Muito longe de ser rápido. A zaga do Grêmio preocupa. O Gustavo Martins precisa ser colocado no lugar do Balbuena, ou talvez agora com a chegada dos volantes, voltar com o Noriega. Daqui a pouco até uma zaga com o Gustavo Martins e Noriega. E eu tenho gostado do que tenho visto do Vieri. Ainda não a ponto de ser titular, mas merece espaço. O Grêmio não pode ter uma zaga lenta como teve hoje. Principalmente com o Balbuena comprometendo. Ele falha bizonhamente no primeiro gol e tem falha dele também no segundo gol do Botafogo. Pra gente fechar, eu quero dizer o seguinte pra vocês. O Rafael Lima, diretor de futebol do Grêmio, conversou com a reportagem na Zona Mista. Lá estava o repórter Leonardo Sonda da Rádio Bandeirantes e ele falou sobre vários assuntos, mas o principal deles, contratações. E ele anunciou as chegadas dos volantes. Ele trouxe que está tudo certo também na negociação do Leonel Pérez, o volante de 21 anos, que é mais camisa 5, que está vindo do Huracan. Os dois jogadores estão contratados. Os dois negócios estão fechados. Já havia trazido para vocês que o negócio do Nardoni estava fechado, mas que faltavam alguns pontos ainda em relação ao Leonel Pérez, pois o dirigente cravou. Os dois estão contratados. Eles não são 100% do Grêmio ainda por conta da questão burocrática. Precisam assinar contratos. Então, são os últimos detalhezinhos burocráticos, vão assinar e serão anunciados aí sim pelo site, pelas redes sociais do clube, mas o dirigente já antecipou esses anúncios. Beleza? Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, opina muito aqui nos comentários. O conteúdo que tem a força de Hora do Pastel, a maior franquia de fast food de pastéis do Brasil e uma das maiores do mundo. Por que faz tanto sucesso? Porque tem muita qualidade e não para de crescer. Procura mais próxima de ti no site ou então no Instagram. Pastel crocante, recheio generoso, sabor que conquista. É Hora do Pastel e com o cupom Grenal10 tu ganha 10% de desconto. Hora do Pastel. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.